salva de palmas para Deus, queridos. Presbítero Elia, vem para cá, presbítero. Você pode sentar, querido. Senta. Você senta. 60. Vem para cá, meu lindo, vem para cá. Quero você aqui em cima. Você quer ficar embaixo, é? Cheira tuas mãos para cá, filhos. Pai, aqui está o teu filho, aqui está o teu servo. Que ele desapareça, o Senhor apareça. Que teu nome continue glorificado na vida dele. Que nós permitamos, Senhor, que esse alimento entre e faça morada nas nossas vidas, que é a tua palavra. Que nós, Pai, permitamos ser confrontados. Se nós estivermos fazendo aquilo que não te agrada, Senhor, tira de nós, nos confronta, porque nós não queremos ficar aqui. Nós queremos morar nos céus. E que o teu nome, só o teu nome, Pai, seja glorificado nesta noite. E a igreja diz: salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Muito bem. Eu creio que não tem ninguém triste. Todos estão alegres, porque estão na presença de Deus. E a palavra diz que aonde Deus está, até a tristeza pula de alegria. Aonde Ele está, até a tristeza pula de alegria. Então nós temos motivo para estar alegre, glorificando e louvando esse Deus tão maravilhoso e fiel que Ele é comigo e com você. Ele é um Deus que nos comprou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você ama Cristo, né? Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nosso pastor falou aqui ainda agora uma pergunta: quem ama a Deus? Dizendo assim, todo mundo levantou a mão, inclusive eu, né? Lógico que eu amo meu Deus. Mas a Bíblia diz: aquele que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande e é maravilhoso. Eu convido a igreja para nós se colocar de pés. Para nós lermos a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Livro dos Romanos, podem vasculhar, achar direitinho, não tem pressa, para todos acompanhar a palavra do Senhor. É um pão quentinho descendo do céu para nos alimentar, né? É a palavra do Senhor Jesus, né? Jeremias 15:16 tem um versículo que diz: e achando-se a tua palavra, logo eu comi, porque a tua palavra é o alimento para nossas almas. Todos achou? O que não achou, esperam pelo outro. Ajude aí os irmãos. Bastante conhecida a palavra do nosso Deus aqui, livro dos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Para nós ler tudo igual, para que possamos comer o pão junto com o outro, né? Quem ainda estiver procurando, tem mais não, né? Todos achou? Podemos ler, né? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Que diz: porquanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achavam fraca por causa da carne, Deus os fez na carne, condenando o pecado,
e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, como sacrifício pelo pecado, para que justo a exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois semelhantemente, pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito. E se que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, em obra, o vosso corpo será mortal. Por causa do pecado, o Espírito é vida, por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus entre os mortos, há de dar a vida também a vossos corpos mortais, pelo o seu Espírito em vós habita. Até aqui, meu irmão, tá bom, né? Podeis sentar e vamos mastigar o pão quentinho que Deus está nos dando nesta noite para nós, né? A palavra conhecida da igreja, eu creio que todo mundo conhece esta palavra aqui, qual Paulo escrevendo aqui, essa mensagem maravilhosa para nós possamos entender e fazer o que Paulo disse. Paulo disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Então podemos imitar Paulo, porque ele disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo, né? Temos que imitar o grande homem que foi Paulo, né? E ele escrevendo aqui no livro Romanos, ele disse aqui: porquanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para mim e nem para você. A palavra está dizendo aqui: não há nenhuma condenação, meu filho. Não há condenação. Ninguém vai te condenar. Ninguém tem esse direito, esse poder. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Temos que estar em Espírito. Lembramos que a Bíblia nos diz, eu acabei de ler aqui, que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Temos que fazer o exame nós mesmos. Nós, quando tem qualquer uma broncazinha no nosso corpo, não vai fazer um exame, né? Saber como é que está o colesterol, a glicose, faz vários exames, né? Mas não fazemos um exame do nosso corpo. Temos que fazer o exame do nosso corpo, saber como é que nós estamos diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo.
Você tem que fazer um exame em você mesmo, para saber se você está com condições que o Espírito de Deus habite em você. Que a palavra quem diz? O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você quer mais alguma coisa? O que é isso aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 14 dá uma promessa para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, filho. Para mim e para você. Mas só chega lá aquele que perseverar até o fim, meu filho. Não pode mais olhar para trás. Você tem uma grande responsabilidade. Você tem alguém na tua frente que é Jesus, abrindo os caminhos, as portas. Por que você vai para trás? Alguém pode fazer sua cabeça, dizer algo que não está te agradando. Mas você lembre desse texto que Paulo escrevendo aqui. Não há mais, meu filho, nenhuma condenação não, viu? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Não tem catimbó, feitiçaria, não tem nada que atrapalhe mais você. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você tem alguém com você, você tem um dono, esse dono chama-se Jesus. Não temas. Eu lembro, estava em Abreu Lima, eu morei 34 anos em Abreu Lima, e nos domingos muitas vezes a gente foi muitas vezes evangelizar, né? Saía com eu e meus irmãos. E lembro que um domingo a gente saiu cedo, eu e mais 3 irmãos, e chegando numa encruzilhada, tinha um banquete, viu? De tudo tinha, até peru assado tinha. E os irmãos, um dos 2 irmãos não quis atravessar aquela encruzilhada. Ficou assombrado, ficou com medo. Eu disse, meu filho, não temas. Jesus é conosco. Por que ele vai ter medo de passar aqui? Por que vai ter medo de passar aqui? Né? Eu sei que a gente passou e nada aconteceu e nem acontece, porque você já está livre, você foi selado já pelo Espírito de Deus. Você já foi, quando você aceitou Jesus, você foi selado pelo Espírito de Deus. Você tem um dono, você não é mais cão sem dono não. Isaías 54:17 diz: toda a ferramenta preparada contra mim você não prosperará. Lembre disso. Toda ferramenta preparada para mim e para você, ela não prospera, ela não vinga, ela falha, ela falha. Se alguém puxar uma arma para tu, tenha certeza que daquele canto só vai sair água. Se sair, viu? Sai água, porque tu tens um dono. Tu não és um cão sem dono não, tu tem alguém que está contigo, carregando nos braços, na maior dificuldade das nossas vidas. Tem um Deus aparando você. Temos um Deus que atravessa a gente daquela ponte. Temos um Deus que abre a porta. Ele abre a porta tão grande que ele abre a porta dentro de outra porta. E a porta que ele abre não precisa ter parede não, viu? Sem ter parede ele abre a porta. E dentro daquela porta ele abre outra porta. E a porta que ele fechar, ninguém abre. E aquele abrir, ninguém fecha. Que Deus é comigo, Deus é contigo. Não temas. É só não temer. O adversário, o inimigo, ele não dorme. Ele é 24 horas rodeando, passeando. Ele não cochila. Mas o nosso Deus está quebrantando toda a força dele, né? Porque Deus é maravilhoso, Deus é
grande, né? Por causa da carne, Deus fez na carne condenado. Por causa da carne, Deus os fez na carne, condenando o pecado, e enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne, do pecado, como sacrifício pelo pecado. Na época da lei, havia pecado? Havia sim. Havia como se livrar? Havia sim. O camarada pecava, dependendo do seu pecado, chamava os sacerdotes, e ali eles faziam aquela reunião, pegava o novio, o carneiro, derramava o sangue daquele carneiro em prova do pecado daquele cidadão, e a Bíblia diz que ele ficava curado, ficava sã daquele pecado. Mas Deus olhou do céu à terra, não viu nem sequer um justo para que viesse morrer numa cruz. A mãe enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne para nos livrar de todo o pecado, e para que a justiça, exigência da lei se cumprisse em vós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí eu pergunto, você pode até perguntar, e a gente não peca não? Nós pecamos todo dia, todas as horas, todo instante. Mas nós temos um advogado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós pecamos, a Bíblia diz que nós pecamos em pensamento, em olhar, em obra, em tudo nós pecamos. Mas Deus é um grande advogado para nos perdoar os nossos pecados. Ele perdoa todos os nossos pecados. Lá em Isaías tem um versículo que fala que o pecado do homem, daquele esteja vermelho como a escarlata, eles faz ficar branco como a neve. Lembra daquela passagem que levaram ao Mestre Jesus? Aquela mulher que foi, na época da lei, apanhada no ato adultério. Levaram a mulher, que ainda hoje comento, comigo mesmo, né? Pegaram a mulher no ato adultério e levaram para Jesus. Agora, por que não levaram também o homem? Ela não pecou só, mas levaram só a mulher. E chegando lá, na presença do mestre, foi que lhe disseram: Senhor, esta mulher foi apanhada no alto adultério, e a lei de Moisés nos manda que ela seja apedrejada até a morte. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus escrevendo com o dedo no chão, e eles insistiam: mestre, queremos uma resposta. Esta mulher foi apanhada no alto adultério, e a lei de Moisés nos manda que ela seja apedrejada. Glória a Deus. Mas Jesus veio salvar, não condenar, Ele não veio condenar, ele veio salvar o pecado, Ele não veio para os bons, mas sim os doentes. E como eles insistia tanto, que Jesus, virando para eles, ele disse: é verdade. Se nenhum de vocês tiver pecado, atire a primeira pedra. Tantas vezes que as pessoas querem nos acusar, querem nos condenar, Está no mesmo barco com eu e você e querem nos condenar, rapaz. Mas Jesus disse: se nenhum de vocês tiver pecado, meu filho, está resolvido. Atira a primeira pedra. E foi saindo de um em um, só ficou a mulher. Jesus disse para aquela mulher: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Não tem nenhum aí contigo? Ela disse: não, senhor, não tem mais ninguém. Ele disse: nenhum deles te acusou? Eu disse: não, senhor, eu também não te acuso. Agora vá em paz e não peque mais.
pecado, nós estamos sujeitos ao pecado. Até porque o pecado é bom, viu? É docinho. Mas só que ele é a morte também. Né? E Jesus disse para aquela mulher: ninguém te acusou? Ela disse: não, Senhor, eu também não vou te acusar. Vá em paz e não peque mais. Né? Não peque mais. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. O versículo 5, que eu acho que eu já li. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito é que pensa, né? Aquele que vive segundo a carne só pensa nas coisas da carne, né? Somente. Ele não pensa em outra coisa, né? Tem um hino que diz que é um hino que eu me esqueci o nome do cantor agora. Diz que o homem é uma folha seca, que o vento leva para lá e para cá, e só pensa em pecar. O homem só pensa em pecar. Você já pensou? Mas nós temos Jesus ao nosso lado. Nós temos Jesus, aquele que deu a vida dele por mim e por você, né? Os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito é que pensa. Pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é a morte. Quando nós pensamos só na carne, estamos abrindo o caminho da morte. Mas quando nós pensamos no Espírito, é vida e paz com Deus, né? De primeiro eu tinha medo de morrer. Eu visse um caixão, principalmente se for roxo, eu acho que eu até corria. Mas hoje eu não tenho mais medo de caixão, não tenho mais medo da morte, porque a morte veio para todos, e morrer com Cristo é viver para sempre. Não temas a morte, apesar que todo mundo teme, viu? A gente conversa assim tudo, mas quando fala de morrer, acaba tendo um pouquinho. Mas lembre-se que morrer com Cristo é viver para sempre. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Então a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus e não está sujeita à lei de Deus, né? Mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Não pode estar, né? Deus é luz, a escuridão é a treva. Por mais escuridão que você enfrente, lembre-se que no finalzinho, tudo tem um final, tudo tem começo, e se não tiver começo não tem fim. Tudo tem começo e tudo tem fim. Você está no escuro, lembre-se que no finalzinho daquele túnel tem uma luz, e esta luz é Jesus. Esta luz é Jesus. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, cara. Nós somos o sal da terra, glória a Deus, e a luz do mundo. Você é luz, você não é treva, você é luz. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Se tiver alguma linha diferente um pouquinho aí, mas a palavra é a mesma. Não. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Mas o versículo 9 diz: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Você tem Cristo, você tem o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, você não tem o domínio da carne, mas o Espírito de Deus. Não temas, não baixe a cabeça. Nós que pousamos a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Entendeu? Nós temos que olhar à frente, que o alvo é Jesus, né? O alvo é Jesus. Versículo 9: vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito. E se que o Espírito de Deus habita em vós, olha, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aqui, deixou muito bem claro, meu filho: os que andam segundo a carne só pensam nas coisas da carne, mas os que vivem em Espírito só pensam nas coisas do Espírito, né? Nas coisas do Espírito. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Versículo 10: se Cristo está em vós, em obra o vosso corpo seja mortal. Por causa do pecado, o Espírito é vida, e por causa da justiça. Se Cristo está em vós, em obra o vosso corpo seja mortal. Por causa do pecado, o Espírito é vida, por causa da justiça. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus diante os mortos habita em vós. Veja o versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, e aquele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos há de dar a vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Está na palavra aqui, eu acabei de dizer. O nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Falei já e continuo dizendo: temos que fazer um exame nós mesmos, saber como o nosso corpo está, porque Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em templo sujo. É santo, 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 santo é o nosso Deus. Deus é santo, santo, santo é o nosso Deus. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Você tem um dono, jamais ninguém vai mexer com você. Agora tem que estar em espírito, tem que estar firmado na rocha. A rocha é Cristo. Nós somos tão falhos no mundo que a gente diz que vai fazer e não faz, diz que vai e não vai. Eu vou, não vem. Eu vou, não vai. Faço isso, não faz. É as nossas falhas, nossos pecados. A Bíblia diz também: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Mas nós temos um Deus que é advogado, meu filho, para advogar todas nossas causas. E este advogado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vai vir como juiz para julgar a mim e você. Não sou eu que vou julgar meu irmão Paulo, não sou eu que vou dizer nada contra meu pastor, nem contra nenhum dos meus irmãos, mas ele sim, ele vai vir como juiz
para julgar a mim e todos vocês, né? A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão perante ele e confessará a ele seus pecados, suas coisas boas que você fez. Tudo você vai conversar na presença do Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz que nós somos tão falhos no mundo que a gente esquece que temos um Deus. Mas ele é tão misericordioso que ele não dá condições da gente abrir a boca e dizer: Jesus é maravilhoso, Jesus me salvou, e Jesus continua salvando todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não vai morrer, porque tu já fosse comprado. Como eu já disse aqui no início da pregação, João 14, falando, né? E disse: não se turbe os corações, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, meu filho. Já está guardado, já está preparado. Agora tem que perseverar na caminhada para poder chegar lá. Se for olhar o irmão da direita, se for olhar o irmão da esquerda, tu não vai conseguir chegar. Não vai conseguir chegar. Se for olhar o disse-me-disse de alguém, ainda pior. Não pode mais olhar para trás, meu filho. Tem que olhar à frente que Jesus. Se teu irmão está te aborrecendo, algo está acontecendo entre tu e ele, apresente ele ao Senhor. Ora por ele. Ele vem te machucar, mas ore por ele. Na hora que você orar pelo seu irmão, você vai ver o milagre acontecer, né? Não podemos fazer justiça com as nossas mãos. Não podemos julgar ninguém. Que o juiz, o advogado, o juiz ainda vai vir, viu? Ele ainda vai vir para julgar a mim e você, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler mais um texto. Dando continuidade na palavra a qual nós lemos, aqui diz: porquanto, irmão, somos de verdores não na carne, para viver, mas segundo a carne. Porquanto se viveste segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito notificastes, as praticais, do corpo viverás. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus pois todos os que não guiados pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Aliás, somos filhos de Deus. Todos que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos guiados por Deus. Para encerrar aqui, porque não recebeste em espírito de escravidão, para vos conduzir a terror, mas o espírito da adoração, pelo qual clamares a obra do Pai. Todo aquele que vive em espírito pertence ao nosso Deus. Todo aquele que vive na carne não está agradando a Deus. Temos que viver em espírito para poder agradar a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Meu pastor. Que palavra preciosa da igreja. Glória a Deus. Quem está se sentindo abençoado dessa noite? Você está se sentindo abençoado, irmão? Graças a Deus pelos nossos amados irmãos, pela tua vida. Essa palavra foi especial para mim, para você. Vou sair daqui muito alimentado, uma palavra preciosa. Deus, Ele
né? Muitas vezes Ele fala conosco nessa calmaria, né? Nesse amor. Deus abençoe a nosso querido amado presbítero Elias. Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Gostaria que os nossos obreiros ficassem atentos. Aleluia. Eita Deus. Se entregue ao Senhor, irmão. Pai Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja, Pai. Leve em paz. Acampa anjo, arcanjos, querubim, serafim. Livra do homem mau sanguinário, da bala perdida, do carro desgovernado. Dá livramento ao teu povo, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nesta semana. E que aqui, Pai, durante a semana, nós tenhamos muito testemunho para a honra e glória do teu nome. E a igreja diz: dá uma salva de palmas para Deus, irmão. Deus abençoe você, querido. Sinta-se muito abraçado por cada um de nós. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada. Meus amados visitantes, sinta um abraço especial nessa noite.